de pé nesse momento. Pega aí a sua Bíblia, levanta ela aí bem alto. Se tiver alguém sem Bíblia do seu lado, oferece a beiradinha da sua Bíblia aí para essa pessoa. Mas aí não fica ninguém sem Bíblia nesse momento. Isso, glória a Deus. Gostaria que você repetisse comigo, dizendo assim bem alto. Vamos juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, da indestrutível, da sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém? Abraça a sua Bíblia assim. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de uma vez mais receber do Senhor através da Tua palavra. Abra, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração. Muda, Senhor, a nossa mente, transforma a nossa vida. Que possamos, Pai, receber aquilo que vai mudar a nossa história. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Abre comigo, por favor, a carta de Paulo aos Efésios. E pode dar um glória a Deus por isso. Aleluia. Efésios, capítulo de número 1. Eu tenho um desafio muito grande nessa noite, irmãos. Porque eu não consegui terminar essa mensagem hoje de manhã. E não consegui terminar essa mensagem agora no culto das 5. E já perdi a pretensão de terminá-la agora no culto das 7. Porém, com a graça de Deus, gostaria que a gente caminhasse sem pressa naquilo que o Senhor tem para falar a nós. E se faltar alguma parte, a gente completa no nosso próximo encontro. Amém? De qualquer forma, esteja com o coração aberto para aquilo que o Senhor quer falar a você. Efésios, capítulo de número 1. Há um tempo atrás, tivemos aqui na nossa igreja uma exposição desse livro de Paulo aos Efésios. E aconteceu essa semana que eu recebi um pedido muito especial para poder ministrar a vocês sobre esse texto. E quem me pediu foi o próprio Senhor. Eu vivo um privilégio muito grande, irmãos. Deus tem sido misericordioso para comigo. A Lila é testemunha. Eu sonho com a mensagem. E aí, a hora que eu acordo, eu falo assim: Pretinha, pega uma caneta, anota, anota. E ela anota tudo. E nessa semana foi algo assim que o Senhor veio falando ao meu coração, né? Eu sonhei com esse texto e eu fiquei animado, porque já havíamos feito essa exposição aqui. Falei, então vou voltar lá, né, nas minhas anotações, vou voltar lá, né, nos estudos que já foram feitos, e eu tenho certeza que vai fluir. Só que aí, para minha surpresa, eu encontrei exposição a partir do capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, mas não encontrei do capítulo 1. E aí ficou claro para mim que aquilo que o Senhor queria é falar algo novo ao seu coração. Então, nessa noite, com a graça de Deus, eu gostaria de tentar transmitir a você aquilo que o Senhor primeiro falou comigo. Com muito amor, porque é o entendimento que eu tive acerca da proposta desse texto de Paulo aos Efésios. É um texto que vai falar de coisas assim tão lindas e que podem, na verdade, trazer paz ao nosso coração. Contudo, como é o Evangelho, e a proposta essencial do Evangelho nunca é nos confortar, mas sim nos confrontar, eu gostaria que você se sentisse amado, mesmo através do confronto. Amém? Para nós, nessa noite, Efésios capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou ler assim de uma maneira mais corrida, e depois a gente volta, né, dentro daquilo que o Senhor separou aqui. Mas acompanhe comigo aqui
a leitura da palavra a partir do versículo 1 de Efésios, também capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Verso 14. O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui. Amém? Pai, esta é a tua palavra. Nós te agradecemos e pedimos ao Senhor. Ilumina, papai, o nosso coração, a fim de entendermos o que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Falar de Éfeso, principalmente no capítulo 1, faz-se necessário compreender o contexto do qual aqueles irmãos viviam. Éfeso é uma cidade na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E na época do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele participou na fundamentação dessa igreja que foi plantada por Priscila e Áquila, e Paulo fundamentou ali essa igreja. Paulo, inclusive, foi um dos pastores dessa igreja, né? Essa igreja viveu um privilégio muito, muito grande, porque ela foi pastoreada por Paulo, ela foi pastoreada por Timóteo e ela foi pastoreada pelo apóstolo João. Então ela foi pastoreada por 2 apóstolos e por um discípulo imediato de um dos apóstolos. O fato é que essa igreja, a igreja de Éfeso, estava na cidade de Éfeso, que no contexto aqui pertencia à dominação romana. O Império Romano, ali na Ásia Menor, havia subjugado toda aquela região e plantado províncias ali. E na Ásia Menor, Éfeso era a maior das províncias. E em toda a dominação romana do mundo antigo, Éfeso era a 4ª maior cidade, a 4ª maior província do Império Romano. Dada a importância daquela cidade, numa localização geograficamente estratégica, uma cidade portuária, uma cidade com um apelo comercial muito grande, logo, uma cidade que recebia pessoas de todo o mundo antigo, atrás de negócios. Barcos chegavam descarregando mercadoria, barcos saíam carregados de mercadoria, era uma movimentação muito grande naquela cidade. Acontecia que em Éfeso também estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era um gigantesco e suntuoso templo de adoração pagã, construído em honra a uma deusa pagã chamada Diana, uma deusa romana, a deusa da fertilidade. Isso na cultura romana. Na cultura grega, a correspondente grego era a deusa Artemis,
que é a mesma deusa da perspectiva dos gregos, Ártemis da perspectiva romana, Diana. A cultura greco-romana se misturava muito, e é algo que até hoje nos influencia, né? Você vê teatro, você vê sauna, você vê tantas coisas, principalmente na área do entretenimento, tem origem lá, né? Da cultura grega, da cultura romana, e a gente faz sem nem saber que faz. O fato é, irmãos, que essa cidade era uma cidade assim muito movimentada por pessoas de vários lugares, por várias culturas diferentes, pessoas que se reuniam ali com o propósito de fazer negócios e também de prestar a adoração a essa deusa Diana, Ártemis, que era considerada a mãe de Éfeso. A deusa da fertilidade foi abraçada como padroeira daquela cidade. Logo, era a entidade respeitada, venerada, cultuada, adorada pelos efésios. E era muito comum uma peregrinação sagrada em favor de Diana, de Ártemis, também para Éfeso. Pessoas saíam de vários lugares para prestar culto a Diana, para prestar culto a Ártemis. E isso movimentava naquela cidade, irmãos, uma cultura de mercantilização da fé muito grande. Se você ler Atos capítulo 19, você vai ver uma grande confusão que aconteceu em Éfeso, e as pessoas começaram a perseguir o apóstolo Paulo para poder apedrejá-lo, para poder matá-lo. Por quê? Depois que ele começou a fomentar o evangelho da graça de Deus naquele lugar, que ele começou a ensinar do que de fato era Deus, Deus soberano, diferente de tudo aquilo que era proposto como Deus, as pessoas começaram a se converter e a mudar de vida, abandonar as más práticas, abandonar a idolatria, abandonar também a prostituição templária, que era um outro grande atrativo da cidade de Éfeso. Dentro desses vários templos que tinham em Éfeso, inclusive nesse grandioso templo em honra a Diana, ficavam uma legião de prostitutas templárias. Mulheres que ficavam ali se deitando com aqueles homens que iam lá, isso para adorar a Diana, a deusa da fertilidade, a mãe de Éfeso. Então era muito comum pessoas peregrinarem e na hora de cultuar a Diana, terem relações sexuais ilícitas com essas prostitutas templárias. Surgiu até uma grande ironia aí, irmãos, porque Éfeso, Diana, como a mãe de Éfeso, criou-se uma grande incoerência, porque muitas dessas prostitutas templárias engravidavam de marinheiros, de peregrinos, de homens que iam lá para adorar a Diana e para ter essas relações. E essas mulheres engravidavam e essas crianças não tinham pai. E logo quando nasciam, essas crianças eram jogadas na rua, eram rejeitadas. Então Éfeso era muito conhecida também pelo grande número de órfãos que existia naquela cidade. Olha a incoerência aí. Adoravam a uma deusa, que é a deusa da fertilidade, que é a mãe da cidade, uma cidade com mãe, só que uma cidade de órfãos. Paulo vai falar sobre isso quando escreve aos Efésios e vai apresentar algo diferente daquilo que eles conheciam. Eu estava falando de Atos 19, uma grande confusão, começaram a perseguir o apóstolo Paulo com desejo de matá-lo, porque quando ele começou a pregar e as pessoas começaram a se converter, elas largaram a prostituição, elas largaram a idolatria, elas deixaram de prestar culto pagão. E isso começou, irmãos, a dar um prejuízo financeiro muito grande para aquelas pessoas que viviam de comercializar a fé. Qual que é o alerta que a gente tem que ter nos dias de hoje? Porque isso era uma prática do paganismo, não do cristianismo. Infelizmente, a gente vê nos dias de hoje práticas muito semelhantes àquelas vividas nesse contexto de paganismo, de idolatria, um mercado da fé que não é encontrado como proposta para a igreja, mas sim como fundamento do paganismo.
Logo, todo comércio da fé, tudo aquilo que propõe bênção em troca de bens materiais, não é cristianismo, é paganismo. Aconteceu que essa igreja começou a ser influenciada pela vida promíscua, idólatra da cidade, perdendo assim o seu propósito de igreja. É a igreja que deve influenciar a cidade, e nunca a cidade que deve influenciar a igreja. Porque foi a igreja que foi chamada pelo Senhor para ser sal e luz. O próprio Senhor Jesus disse lá em João: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Isso faz de nós, irmãos, um farol para iluminar e guiar aquele que está em meio às trevas, não até nós, mas até Cristo, que é a luz. Quando o caminho inverso está acontecendo, tem alguma coisa errada. Quando a proposta de influenciar está se tornando em ser influenciado, algo está fora do lugar. E é por isso que Paulo escreve essa carta. E é tão interessante que a carta de Paulo aos Efésios, ela foi muito bem dividida em dois grandes blocos. A primeira metade da carta aos Efésios, que a gente encontra aqui do capítulo 1 até o capítulo 3, é uma fundamentação doutrinária, é teologia. É Paulo apresentando quais são as doutrinas da fé. E a segunda metade, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, é a aplicação dessa doutrina. É colocar em prática a nossa fé. Com isso a gente aprende, irmãos, que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, que nós precisamos ser praticantes de toda ela, mas só podemos ser praticantes daquilo que ouvimos, sendo aquilo a palavra. É muito comum nos dias de hoje ouvirmos pessoas se dizendo falar em nome de Deus, em favor de Deus, como igreja de Deus, sem encontrar no discurso e nem no testemunho dessas pessoas nada da palavra. É terrível. Se a nossa única regra de fé e prática é a palavra, como então dizer sim, dizer amém e aplaudir coisas que não estão na Bíblia? Eu fico imaginando se o apóstolo Paulo visitasse as nossas igrejas nos dias de hoje. Se ele estaria aplaudindo tudo que nós estamos aplaudindo. Se ele estaria gritando amém para tudo que nós estamos gritando amém. O grande problema, irmãos, é que uma famigerada teologia antropocêntrica humanista vem nos sendo proposta já há mais de 30 anos. E gradativamente vem tirando Jesus do centro da igreja. Vem tirando a palavra do centro da igreja. E vem colocando o homem como foco central. Vem colocando as emoções do homem como sendo mais importantes. Vem colocando as necessidades do homem como aquilo que deve ser buscado. Até mesmo através da palavra. Sendo que nunca foi essa a proposta do Evangelho. Se você encontrar a partir não somente dos profetas, não somente através dos juízes, não somente através dos evangelistas, não somente através dos discípulos, dos apóstolos, a mensagem central do Evangelho sempre foi a mesma: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Sem arrependimento não há perdão, porque o pré-requisito para receber perdão é se ver necessitado do perdão. Por isso Deus confiou a lei ao povo, para que o povo, ao olhar para a lei, se visse incapaz de cumprir a lei, e então pudesse clamar por um Redentor, por alguém que os libertasse daquela condenação que eles mesmos, por eles mesmos, e pelo cumprimento da lei, não eram capazes de se libertar. É revelar a nossa incapacidade de nos justificar diante de Deus. Paulo vai tratar sobre isso. Paulo vai tratar sobre a justificação pela fé. A fé que nos conduz à graça e que, quando é abraçada por nós, nos leva à salvação. Não por mérito nosso, para que ninguém se glorie.
mas como ato soberano de Deus sobre as nossas vidas. Por isso Paulo está fundamentando aqui, no capítulo 1, 2 e 3, aquilo que depois deve ser aplicado e vivido por mim, por você e por todos aqueles que se dizem santos e fiéis em Cristo. Esse era o contexto do qual os efésios estavam vivendo. Entendendo isso, a gente entende o que Paulo quis dizer. Logo no versículo 1, vai comigo, Efésios capítulo 1, versículo 1. O apóstolo Paulo começa se apresentando para uma igreja que ele ajudou a fundamentar, para uma igreja que ele pastoreou durante 3 anos. Paulo vira assim e fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Irmãos, isso não está aqui por acaso. Aqueles que vinham tentando descredibilizar o apóstolo Paulo para terem ganho financeiro, continuando a vender as estatuetas da deusa Artemis, para continuar a vender galinha, cabrito na porta do templo, estavam tentando descredibilizar o apóstolo Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo genuíno, que ele não andou com Jesus Cristo, ele não faz parte dos 12, logo a mensagem dele não deve ser acatada. Volta para o paganismo, volta para a promiscuidade, volta para a mentira. Nega o evangelho. Era essa a proposta. E aí para isso eles estavam atacando a pessoa de Paulo. Mas Paulo vai responder: não, eu não fui chamado apóstolo por homem nenhum, eu não estou aqui enviado por homem algum, eu fui chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o nosso Pai. Essa é a minha vocação, foi Ele quem me chamou. E aí ele vai destinar esse discurso para um grupo de pessoas, não para todas as pessoas. Ele vai dizer que está escrevendo, você vai ver aí no capítulo 1, para os santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Essa é a segunda coisa que eu e você precisamos entender, irmãos. Na mentalidade neotestamentária, não cabia esse discurso de eu sou cristão, mas eu não sou igreja. Isso é uma mentalidade pós-moderna, dessa maldita teologia, da qual o homem é a coisa mais importante, onde o mais importante é ser feliz. Na mentalidade de Paulo e de todo o Novo Testamento, não há desassociação entre cristianismo e igreja. Logo, o discurso do Paulo é para os santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, ou seja, para a igreja de Jesus Cristo que se reunia na cidade de Éfeso. Não é um discurso para toda a cidade de Éfeso, é um discurso para os crentes, para a igreja. Não podemos, irmãos, abraçar essa mentalidade. Eu sou de Jesus, eu não preciso de igreja não. Posso cultuar em qualquer lugar, posso congregar em qualquer lugar. Não, irmãos. Nós fomos criados para viver em comunidade. Nós fomos criados como igreja para responder na unidade. Não existe carreira solo no reino de Deus. Nem Jesus Cristo, que é Deus e que poderia ter feito tudo o que fez sozinho, escolheu caminhar sozinho. Escolheu 12 homens e depois mais um, para fazer uma obra que ele podia fazer sozinho, exatamente para ensinar para mim e para você, que não é para fazer sozinho. Todo aquele que escolhe viver sozinho, que escolhe caminhar sozinho, não é igreja. Porque a premissa básica do ser igreja é onde houver 2 ou mais reunidos em nome do Senhor. Ali Ele estará. E sem Jesus, irmão, desculpa dizer, mas não tem igreja. Quem está me entendendo? Aí Paulo faz essa fundamentação, faz essa defesa e essa destinação do para quem é essa carta. A partir do versículo 3, irmãos, tem uma curiosidade, para você que gosta de bibliologia, do versículo 3 ao versículo 14 é o maior parágrafo da Bíblia. Você vai ver que não tem nenhum ponto final aí até o versículo 14. Para ler tudo precisa até de um bom fôlego. É um bloco só, é uma mensagem só. E é exatamente isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. É exatamente sobre isso
que o Senhor quer que você saiba nessa noite. Eu confesso para você que eu acho que essa é uma das exposições mais fáceis que eu já fiz. Porque é só o texto bíblico. Não precisa sair daqui. No título aí dessa perícope, que está aí na sua Bíblia, deve estar escrito assim: as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Não é verdade? Que é exatamente o título para nós nessa noite. Esse aí é a de sexta-feira, que a pastora veio, pregou sobre João Batista, sobre o chamado missionário de João Batista. Vai aparecer aqui. As bênçãos de Deus em Cristo Jesus. A partir de agora, irmãos, do versículo 3 ao versículo 14, tudo o que Paulo vai falar aos Efésios é acerca da bênção de Deus. Da bênção que Deus concedeu a quem? Ele mesmo falou aqui, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Deixa eu te convidar a uma reflexão acerca do que significa esses santos. Santo não é aquele que nunca erra, que nunca se suja. Tira esse peso dos seus ombros. Santo é aquele que sempre se lava. Nós estamos nesse mundo mal, corrompido. A Bíblia diz que já foi morto e sepultado no mal. Eventualmente, em função de várias circunstâncias, podemos errar. Só que errar é uma coisa, permanecer no erro é outra coisa. A grande questão é que santo, no conceito bíblico, significa separado, consagrado. Aqui, Paulo está falando da igreja. A igreja é santa. A igreja é gloriosa. Você vai ver no capítulo 5 de Efésios, Paulo falando que essa igreja é lavada pela água, pela palavra, para ser apresentada de volta ao próprio Senhor, como igreja sem ruga, sem mancha, gloriosa. A igreja é gloriosa. Aqui, irmãos, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo começa a falar das bênçãos que Deus derramou sobre a vida da igreja. Que Deus derramou sobre a vida daqueles que estão em Cristo. Logo, o que eu e você podemos entender por associação, que o que é que nos faz igreja? É congregar na Lagoinha? O que é que nos faz igreja? É congregar na presbiteriana? É congregar na metodista? É congregar na assembleia? Não, irmãos. O que nos faz igreja é estar em Cristo. Porque Cristo é a própria bênção de Deus sobre nós, nos fazendo igreja, nos fazendo nos fazendo família, nos fazendo corpo espiritual dele. Então, para que eu e você possamos desfrutar dessas bênçãos, o pré-requisito é um só: estar em Cristo. Amém? Eu gostaria de falar a você acerca dessas bênçãos. Primeira bênção que a primeira coisa que Paulo vai falar sobre isso, a partir do versículo 3, lê comigo de novo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. A partir aqui do verso 3, meu irmão, você precisa entender uma coisa. Que as bênçãos de Deus são espirituais nas regiões celestiais. Não se esqueça do contexto de Éfeso: idolatria, paganismo, mercantilização da fé. Ali as pessoas estavam sendo ensinadas a barganhar com Deus, a trocar com Deus, para receber o quê? Uma bênção de Deus. Essa associação de que eu sou abençoado, porque eu tenho um carro do ano, porque eu faço uma viagem boa, porque eu moro numa casa legal, pode ser qualquer coisa, meu irmão, só não é bíblico. Você sabe por que essa mentalidade está errada? Porque todas as vezes que a gente passa a acreditar nisso, e a gente encontra alguém que não tem o que eu tenho, qual que é o raciocínio lógico? Não é abençoado. Deve estar em pecado. Está vendo? Não foi fiel nos dízimos. Quem nunca, irmão? Quem nunca ouviu isso?
Quem nunca foi ensinado acerca disso? Pode estar em tantos lugares, só não está na Bíblia. As bênçãos de Deus são espirituais, nas regiões celestiais. Olha, barganhar a fé, seja com Deus, seja com Diana, seja com Artemis, seja com qualquer outro, não é cristianismo. Pode ser até com Jesus, meu irmão, deixa eu te falar. Jesus, estou precisando daquele trabalho, vou fazer o seguinte, vou dar adiantado aqui uma oferta, vou fazer 6 meses de jejum, vou fazer tanto isso, para o senhor me dar aquele trabalho lá, para o senhor me dar aquele carro, para o senhor me dar aquela viagem, para você trazer meu marido de volta em 7 dias. Pode ser até com Jesus, mas não é cristianismo, é paganismo. É no paganismo que você dá algo para receber algo em troca. No cristianismo é diferente. A gente até pode dar algo, não para receber algo em troca, mas porque já recebemos. Então as bênçãos de Deus, elas são espirituais. Dois. Primeiro, as bênçãos de Deus são espirituais. Segunda, a bênção de Deus é em Cristo Jesus para nós. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E em amor. 2. Em Cristo fomos feitos santos e irrepreensíveis. Lembra da idolatria, do paganismo, da promiscuidade, da prostituição? Isso, irmão, era comum no coração das pessoas. Era banal. Se você olhar aí esses filmes que falam da Grécia Antiga, o Senado romano, o Senado grego, mulher com mulher, homem com homem, podia de tudo. Isso era comum, não doía, não era escondido. As prostitutas ficavam nos templos. O cara ia para o templo para prostituir. Se o cara estivesse trazendo um cabrito de casa, e chegava lá, pagava só a taxa do sacrifício para prestar o culto à entidade que ele ia prestar, e tudo certo. Se ele não trouxesse o cabrito de casa e precisasse comprar o cabrito ali na porta do templo e tinha para vender, vamos supor que um cabrito custa 50. 50 num cabrito. Mas aí chegava na porta do templo, era 300. É o ágio. Era o lucro com a fé. E ai, se não sacrificar, vai ser punido, vai ser castigado. Mas se sacrificar, aí vai ser abençoado. Era essa a mentalidade. Então, cara, eles viviam tendo isso como comum. Paganismo, prostituição, idolatria, era comum. O cara queria matar Paulo lá em Atos 19, porque ele parou de vender as estatuetas. Porque as pessoas começaram a converter e pararam de comprar. Falou, agora eu não vou adorar isso aqui mais, vou adorar a Deus. Aí, irmãos, Paulo está escrevendo aqui, olha, que em Cristo nós somos feitos santos e irrepreensível. Irrepreensível é aquele que não tem do que ser cobrado, não tem do que ser apontado. Agora, entenda que a bênção de Deus passa através de Jesus. É pelo fato de estarmos em Cristo. O que é que eu e você precisamos entender nessa noite? E que isso tire também dos nossos ombros um peso de tentar por nós mesmos fazer qualquer coisa que agrade a Deus. A força que eu e você precisamos para fazer, para vencer esse mundo mal, não vem de nós, mas está em nós. É a própria vida de Deus em nós, através do Espírito Santo. Logo, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Cristo fez. A justificação da qual temos diante de Deus não é por mérito nosso, é por mérito de Cristo. Não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus. Por isso, em Cristo, nós somos feitos santos e irrepreensíveis. Isso é uma bênção. É uma bênção, irmão. Porque quando Deus olhar para você, estando você em Cristo, Ele não vai ver mais as suas transgressões, os seus delitos, pecados, falhas,
erros, contendas, ele vai ver o seu filho santo e reto, que escolheu se entregar por amor a você. Por isso ele vai receber você como se você nunca tivesse pecado. Por isso nos faz santos e irrepreensíveis. 3. Verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Bênção de Deus em Cristo para nós. Em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Lembra que Éfeso era a cidade dos órfãos? Lembra que ainda assim as pessoas eram ensinadas a buscar pela deusa mãe? Mas mesmo assim a orfandade continuava, mesmo assim a miséria continuava, mesmo assim a opressão continuava, a tristeza continuava. O que Paulo está dizendo para os Efésios, irmãos, é o seguinte: o mundo todo pode estar errado, mas Deus não errou não. Quando você nasceu não foi fruto de um erro, não foi fruto de uma noite de acaso, não foi fruto de uma adoração pagã, foi fruto de um propósito que é muito maior e que é para a glória de Deus, porque você não é órfão, você tem pai. É isso que Paulo está dizendo aos Efésios, a mim e a você nessa noite, meu irmão. Existe um Deus que é pai, que se revelou a nós através de Jesus como pai. É a maior revelação que Jesus veio trazer a nós sobre Deus. Deus era o grande eu sou, o Senhor dos senhores, general dos generais, Criador dos céus e da terra, distante de todos nós. A partir de Jesus Cristo, Jesus veio falar que Deus é o Abba, é o papai, é o paizinho. É o que Paulo queria que os Efésios entendessem, para que o coração deles fosse guardado, para que eles pudessem permanecer firmes na fé, não mais suscetíveis a qualquer migalha de amor do mundo, a qualquer lampejo de misericórdia do mundo, porque existe algo muito maior que já foi feito por eles, uma bênção muito maior que Deus derramou através de Jesus, que é fazer de nós filhos de Deus. Filho, irmão, não é aquele que fica pelos cantos, não. Filho é aquele que vem para a mesa. Filho é aquele que tem intimidade, que tem comunhão. E sabe o que a própria Bíblia fala sobre a paternidade de Deus? Que o homem, mesmo sendo mau, sabe dar boas coisas para os seus filhos. Se o menino pedir um pão, ele não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, não vai dar uma serpente. Quanto mais Deus, que é totalmente bom, vai muito além daquilo que esse mundo pode fazer por nós. É essa bênção de sermos feitos filhos de Deus. Não é mais o acaso que dita a nossa caminhada. Porque você não está sozinho mais. A partir de Jesus Cristo, você foi integrado a uma nova família, a própria família de Deus. Você não está mais sozinho. Amém? Quarto ponto, quarta bênção que Deus derramou sobre nós através de Jesus, por estarmos em Cristo. Verso 6. Vou ler o 5 de novo para você entender o 6. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu. O que Ele nos concedeu? A graça. Gratuitamente no amado. Em Cristo, Deus nos concedeu a sua própria graça e nos fez filhos para o louvor dessa graça, para que a graça de Deus seja abundante, para que a graça de Deus seja revelada. Logo, qual é a bênção que Deus derramou sobre nós através de Jesus? A própria graça de Deus sobre nós. Sabe qual que é o problema, meu irmão? O problema é que a gente deixou de entender o real significado da graça, o real valor do que é a graça de Deus. E a gente tem, por não compreender plenamente o que essa graça significa, a gente tem banalizado a graça. A gente tem desfrutado muito menos do que de fato poderíamos.
A gente tem se relacionado muito menos com essa grande bênção que Deus nos concedeu. Exatamente por termos perdido o entendimento do que significa isso. Graça é um favor imerecido. É algo que Deus fez por nós sem que merecêssemos. Não tinha nada em nós que justificasse Deus derramar dessa graça em nós. Mas Ele escolheu fazer isso, não por nossa causa. A Bíblia diz que Deus provou o amor dele por nós quando Cristo se entregou na cruz, quando ainda éramos pecadores. Quer ver um exemplo disso? Tem uma passagem que fala sobre um credor incompassivo. Esse homem devia 10.000 talentos para o seu senhor. Deixa eu te explicar o que significa isso. Um talento era uma peça de ouro que pesava 35 quilos. 10.000 talentos correspondiam a 150 mil anos de pagamento de salário. 150 mil anos. Um talento era quase 15 anos. Era pouco mais de 15 anos. 10.000 talentos, nós estamos falando de 150 mil anos. Pensa comigo. Essa pessoa, esse homem tinha como pagar essa dívida? Sim ou não? Não. Jesus está usando um superlativo exatamente por isso, para chocar, para impressionar, para que os seus leitores, para que os seus ouvintes pensassem assim: é absurda essa dívida, não tem como pagar. É exatamente a dívida que eu e você temos para com Deus, impagável. Sabe o que o Senhor faz? Me paga, senão vou te botar na prisão. Aí esse homem vira para o seu senhor e fala assim: não me põe na prisão não, me deixa aí que eu vou te pagar tudo. Ele podia pagar tudo, irmãos? Não podia. Você acha que o Senhor não sabia que ele não podia? Sabia, mas o que o Senhor fez? Pode ir. O fato é que, saindo talvez da presença do Senhor, ele encontra com alguém que devia para ele, sabe o quê? 100 denários. Sabe o que significa 100 denários? Diferente de 10.000 talentos, 100 denários significa 3 meses. 3 meses e alguns dias de salário. Pensa comigo agora. Dá para pagar ou não? Sim ou não? Claro. 3 meses. Aí esse cara, que acabou de ser perdoado de uma dívida impagável, pegou esse homem que devia 3 meses para ele, sacudindo ele pelo pescoço, falou: me paga, senão vou te lançar na prisão. Aí o homem virou para ele e falou assim: eu não tenho como te pagar agora, mas me deixa aí que eu vou te pagar tudo. Não, vai para a prisão. E botou o cara na cadeia. Isso é banalizar a graça. É termos nós recebido algo de valor inestimável por parte de Deus e não conseguirmos agir com isso aqui de misericórdia com a pessoa do nosso lado. Recebemos um perdão que não merecíamos e não conseguimos hoje perdoar uma ofensa desse tamanhozinho assim. O cara virou para você um dia e falou assim: você é ruim isso aí, isso não vai dar certo não. Aí você ficou doído, ficou sentido, você não consegue perdoar. A pessoa falou para você que ia fazer uma coisa e não fez. Aí você ficou chateado, amargurado, não consegue perdoar. Mas você esquece do perdão que Deus estendeu a você de uma dívida que você não podia pagar. E aí agora, esse servo, os companheiros dele foram contar para o Senhor o que ele fez. Aí, sabe aquele moço que você acabou de perdoar 10.000 talentos? Então, ele encontrou um que devia 100 denários e não perdoou ele, botou ele na cadeia. Ah, não acredito, chama ele aqui. Trouxe ele de volta e falou: aqui, por que você não perdoou? Eu acabei de te perdoar. Quer saber? Vai para a prisão. Agora você só vai sair da prisão quando você me pagar essa dívida. Pergunta: ele vai sair de lá? Não vai. A gente não pode banalizar a graça, irmãos. A graça foi uma bênção inestimável que o Senhor confiou a nós. Muitas vezes, por não entendermos o valor, a gente acaba não valorizando mesmo. Acaba não credibilizando. Acaba não desfrutando. E aí a gente vive muito aquém. Entenda, nós não somos
fonte da graça. Nós somos portadores da graça. Essa graça está em nós. O Espírito Santo em nós é um tesouro precioso dentro de um vaso que é de barro. Isso a gente pode levar e derramar sobre a vida de outras pessoas. Quando escolhemos não fazer isso, quando nos contentamos em ser apenas ouvintes da palavra, quando a gente vem, senta, levanta a mão, adora, canta, vai embora e vive do mesmo jeito, é banalizar a graça. É negar essa tão grande bênção que Deus derramou sobre nós. Por isso, irmãos, a gente precisa entender que as bênçãos que Deus derramou sobre nós, em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, entre elas está a maravilhosa graça de Deus. Amém? 5. Nós vamos ter que fazer igual eu fiz de manhã, igual eu fiz de tarde. Vou falar do ponto 5 e então a gente conclui. Pode ser? Porque são 11. E a gente termina no nosso próximo encontro. Combinado? Você volta semana que vem para acabar de ouvir? Amém. 5. Quinta bênção de Deus derramada a nós em Cristo. Para nós que estamos em Cristo. Qual que é a reflexão que eu e você precisamos fazer? Isso aqui, tudo isso que tem sido proposto aqui, é para aqueles que estão em Cristo. Logo, você vai olhar para essa situação e vai pensar assim: opa, deu ruim aqui. Ou então, glória a Deus, Senhor, muito obrigado. Mas se por acaso não for assim, corre para os braços do Senhor. Corre para se fazer um com o Senhor. Amém? Quinta bênção. Verso 7. Pastorzão, pastor Marcelo, vai lá para mim, por favor. Obrigado. Verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Efésios é que para aqueles que estão em Cristo, duas coisas poderosíssimas aconteceram. Redenção é o pagamento do resgate. Como se estivéssemos cativos, sequestrados, e foi cobrado um valor para que a gente fosse liberado. Isso foi feito por nós. O valor, como nós já vimos aqui, era alto demais para a gente mesmo pagar. E foi necessário que o próprio Senhor pagasse. Por favor, entenda algo. Quem é justo não perdoa. Quem é justo aplica a justiça. E Deus é totalmente justo. Foi necessário que o preço da nossa transgressão, da nossa culpa, fosse pago. E como o preço da nossa culpa era alto demais para que nós pagássemos, foi necessário que o próprio Senhor pagasse. Por isso, Ele se fez culpa no nosso lugar. Ele nunca foi culpado. Ele nunca pecou. Ele se fez pecado. Como Isaías disse, Ele se fez maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele tomou o meu e o seu lugar na condenação, no escárnio, na ira de Deus. Para que esse preço, ao ser pago por mim e por você, nos permitisse sair desse lugar de condenação que o nosso pecado propunha. Você está aqui comigo? Só que Paulo usou duas palavras aqui: redenção e remissão. A remissão, irmãos, é o próximo passo. Sabe por quê? Porque pagar pelo pecado, os sacrifícios que os sacerdotes lá no judaísmo ofereciam e que os idólatras do paganismo ofereciam, também pagava. O problema é que esse pagamento idólatra ou judaico tinha que ser recorrente. Todo ano tinha que ir lá e fazer de novo sacrifício, pela expiação dos pecados. A bênção que Deus derramou sobre nós em Cristo é do sacrifício vicário
ou seja, substitutivo, definitivo, eficaz, eterno. O preço que Jesus pagou não precisa mais ser pago, porque Ele já pagou. Não ficou faltando nada. O escrito de dívida que era contra mim e contra você, foi rasgado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Mas e se eu errar amanhã? O sangue foi suficiente. Mas o que eu fiz no passado? O sangue foi suficiente. Não é para você banalizar, é para você reconhecer e mudar. Aí a remissão é não somente você sai daquele lugar de cativeiro, só que a remissão agora significa que as correntes, que os grilhões, que a escravidão, que o pecado o mantinha preso, perderam força, perderam poder. Porque o ato salvador, regenerador, justificador de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você, não somente nos tirou da condenação, mas nos libertou da escravidão do pecado. Logo, em Cristo Jesus, eu e você podemos sim não mentir mais, não roubar mais, não adulterar mais, não enganar mais. Podemos sim viver vida reta, santa, digna e justa diante de Deus e diante dos homens, porque o sacrifício foi suficiente, o poder foi suficiente, porque Jesus Cristo é suficiente. Mas a carne é fraca. É o texto fora do contexto. Sabe para quê? Para gerar pretexto, para gerar desculpa para a gente que não converteu continuar pecando. Infelizmente é isso. Porque aquele que reconheceu o sacrifício de Jesus, aquele que se entregou verdadeiramente à fé no Senhor, tem no seu coração um desejo imenso de não desagradar o Pai. Isso não é medo, isso é temor. Por isso, como bênção de Deus derramada sobre nós, nos redimiu, nos abençoou com redenção e com remissão. Eu quero lembrá-los, a última coisa que eu vou falar para vocês, quero lembrá-los. Não ache que é pela sua força, não ache que é pela sua capacidade, não ache que é pelo seu mérito. A força para vencer esse mundo mal não vem de você, mas está em você. Essas bênçãos foram dadas àqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém? Fica de pé no seu lugar. A gente pode continuar depois, tá? Gostaria que, enquanto a gente se prepara aqui para adorar o Senhor e para participar da mesa, gostaria que você orasse junto comigo, pedindo ao Senhor para guardar no nosso coração essa palavra. Amém? Ore comigo assim: Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez no dia de hoje, por tudo aquilo que o Senhor ainda está fazendo e por tudo que o Senhor vai continuar a fazer. Porque o nosso culto não vai terminar agora. Nosso culto vai continuar conosco lá na nossa casa. Vai continuar conosco durante a semana, em todo e qualquer lugar por onde formos, com toda e qualquer pessoa com quem nos encontrarmos. Por isso, Pai, guarda no nosso coração essa palavra, não permita com que a semente dessa palavra seja roubada de nós, seja retirada de nós, antes, porém, que encontre lugar firme nos nossos corações, enraize, cresça, frutifique, que esse fruto, Senhor, nos alimente, nos sustente. A Tua palavra é alimento, mas que sirva também para levarmos adiante o fruto desse amor até todas aquelas pessoas que precisam tanto Te conhecer. E que assim nós possamos a cada dia ter o nosso coração guardado e preservado na bênção que o Senhor derramou sobre nós em Cristo Jesus. Amém? Gostaria de fazer um convite.